Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade é acordar ao seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantarodar até o dia raiar. Felicidade é no fim de semana curtir uma praia bacana e o pôr do sol de arrasar. Felicidade, 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 felicidade. Olá a todos, é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês, apresentando o programa O Poder Musical, sempre trazendo informações importantes, relevantes, sobre como a música pode nos ajudar, como a música é capaz de equilibrar nosso físico, né? O nosso mental e nosso espiritual. E começando aqui com o grupo Vivate Musical, já trazendo uma música lá em cima, né? Falando de felicidade. Será que a música realmente pode ajudar a proporcionar bem-estar, mas assim, ó, no cérebro? Ou seja, ajudando nos nossos hormônios, produção dos nossos hormônios, hormônios da felicidade? E hoje nós temos aqui um convidado para lá de especial, o neurocientista Hugo Felipe Alferes. Mas daqui a pouquinho ele vai falar e vai explicar muita coisa, porque o tema hoje é conexão entre música e neurociência. Mas antes, deixa eu fazer meu agradecimento especial também, né? Hoje eu estou toda aqui de natureza, porque eu sei que os sons da natureza, para mim, me ajudam muito, né? Me equilibram. Mas eu tive uma produção especial aqui, de uma querida, da Júlia, da Pozzi Cosméticos, uma marca italiana que tem produtos de excelência. E nada melhor para explicar e para falar um pouquinho dessa marca do que a própria Júlia, né, Júlia? Vem aqui, fala um pouquinho dessa marca. E aí, Júlia, como Olá, vai? Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Eu vim aqui, né, explicar da nossa marca. A Pós é uma marca italiana e a gente trabalha com matéria-prima importada. E a gente compra, né, fora do Brasil e a gente invasa, que sai com o melhor custo-benefício. Então, quer dizer que a gente trabalha com uma matéria-prima importada, porém a gente vai pagar num preço nacional. E o interessante também é que a linha é hipoalergênica, vegana, e a gente trabalha com dermocosmético. Então, é bem interessante. Eu adorei essa make, viu? E você vai ser nossa parceira aqui, né? Sim, se Puxa Deus vida. quiser. Que legal. Eu agradeço, viu? Realmente, gente, olha, pode acreditar que a maquiagem ficou muito bonita, né? Sim. E, assim, a marca é uma marca de excelência. Sim, sim. Não deixa de desejar em nada. Graças a Deus é muito boa. Agradeço, viu, minha querida? Obrigada, viu? Um beijo em toda a equipe, viu? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, hoje nós vamos falar sobre conexão entre música e neurociência. Então, a música ajuda muito, né, o ser humano a se equilibrar. Então, a gente vê muitos casos de pessoas com ansiedade, depressão, insônia. E eu, há muitos anos já que trabalho, tanto na parte didática, né, quanto na parte de terapia. Eu sou musicoterapeuta, em que eu trabalho com vários instrumentos para proporcionar saúde, restabelecimento do ser humano. E hoje eu trouxe alguns instrumentos aqui para exemplificar, né? E daqui a pouquinho, então, nós teremos a presença do neurocientista Hugo Felipe Alferes, que vai explicar
um pouquinho mais como que funciona a neurociência. Esse assunto realmente é muito fascinante, tem muita coisa ainda para ser explorada, mas a gente percebe como a neurociência vem ajudando em várias áreas, principalmente na área musical. Eu vou mostrar aqui alguns instrumentos que eu utilizo, tá? Inclusive, eu vou querer um participante aqui do Grupo Vivate, hein? Quem se candidata? Vamos lá. Olha, deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Agora eu pediria aqui a gentileza de alguém segurar meu microfone, pode ser a Aline. Nós estamos aqui com um tambor, né? Então, a percussão faz com que a gente se conecte com o aqui, agora. Né? E hoje o que acontece? As pessoas estão muito desconectadas, estão muito distraídas nas suas vidas corridas, eu sempre venho falando nisso, né? Mas, geralmente, o instrumento de percussão, ele faz com que, ao mesmo tempo, você se coloque no aqui e agora, né? E você se conecte com o seu corpo, com o seu coração, com as batidas do seu coração. Tá? Vou tocar um pouquinho. A Aline vai segurar aqui e já vai sentir, né, esses benefícios no corpo dela. E aí, Aline? Interessante, porque conforme ela foi tocando e envolvendo, dá para sentir essa vibração toda, né, no corpo todo. São instrumentos vibracionais, né, que a gente trabalha em sound healing. Sound healing seria a cura através do som. E realmente as pessoas percebem uma diferença quando elas sentem essas frequências, porque essa frequência vai atuar a nível intracelular, né? Nosso corpo é formado de 70% de água, mais ou menos. E as nossas células, elas sentem. Nosso corpo é uma verdadeira orquestra, na realidade. Depois o Hugo vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E a gente consegue sentir essa diferença. Então, às vezes, a gente está meio cansado, meio abatido, meio triste. Quando a gente começa a ouvir um som de percussão, a gente começa a se conectar um pouquinho mais com o nosso corpo, a nossa presença, né? Nosso estado no aqui e agora. Vamos lá. Agora eu vou usar o gongo. E você vai sentir também um som poderoso, hein? Aline, está preparada? Muito bom. Interessante, porque esse já vem como se viesse bem assim, sabe assim, no fundo da cabeça, assim, meio que despertando. É difícil falar em palavras, mas muito interessante. E cada pessoa vai ter uma percepção, na realidade, né? Porque esses instrumentos, a pessoa capta não somente pela percepção auditiva, mas através dos ossos, né? Essa vibração. Então, realmente é muito poderoso. E cada ser sente de uma forma diferente. Agora vou mostrar mais um aqui, tá?
Gostoso esse. O mar, né? A praia, bem calmo. Uma sensação boa. E esse som é assim, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente usa, porque tem pessoas que têm traumas, né? Ligados assim à água. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado, porque às vezes, ao invés de despertar uma boa sensação, a gente pode despertar uma sensação angustiante, né? Mas geralmente as pessoas gostam muito do som da água, justamente porque quando estamos imersos no ventre materno, estamos imersos no líquido, né? Líquido amniótico, então a gente está envolvido por água, já faz parte, né? Desde quando a gente é gerado. Mas às vezes no decorrer da vida as pessoas podem ter sofrer algum tipo de trauma, e aí esse som não seria adequado, não seria bom estar sendo utilizado, ok? Bom, Aline, tá bem? Agora vai cantar mais ainda, né, Aline? Opa! Legal. Mas eu quero chamar aqui o Hugo Felipe Alferes. Ele que vai fazer um trabalho comigo muito bacana, né? Nós vamos participar, então, do Congresso CAEM. Congresso CAEM, que é dirigido, né, pela Valéria Forte, que foi nossa entrevistada no programa de estreia. E ele vai estar desenvolvendo um trabalho comigo, uma oficina muito bacana, aos participantes deste congresso, no dia 30, ou seja, amanhã. Hugo, chega mais, Hugo. Bora Vamos lá. lá. Gratidão, Super Márcia. Tudo bem? Que honra. Como vai? Tudo bem? Um prazer te receber, né? Que honra, que honra. Olha, fique à vontade que nós temos muita coisinha para falar, hein? Vamos lá. Sente-se. Vou guardar aqui meu Gratidão, instrumento. gratidão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos contribuir aí com a neurociência junto da música. Verdade. Hugo, Sim. queria que você contasse um pouquinho, né, da sua trajetória. Eu sei que você é psicólogo, neurocientista, você é professor de pós-graduação e graduação, hipnólogo, é isso? Também. Então conta um pouquinho aí dessa tua trajetória, esse seu interesse pela neurociências, que é um assunto tão importante aqui. Gratidão mais uma vez a você, Super Márcia Berti, por estar me proporcionando estar aqui com vocês hoje. Amanhã nós vamos estar no Congresso CAEM, né, trazendo a essência da neurociência computadorizada junto dos instrumentos musicais, em específico do Sound Healing. Para com a neurociência nós vamos, né, fazer algumas coisas bem interessantes. Então, gratidão a você, Márcia, por estar proporcionando também levar esse conhecimento para as pessoas, né? As pessoas não fazem ideia do que é realmente possível mensurar com a neurociência computadorizada. E aí não é só mensurar, né? Não é só equalizar, não é só ver, e sim quais são os efeitos disso, quais são os benefícios disso. E surpreendentemente, né, nós já fizemos alguns testes aí na escola da Super Márcia e foi surpreendente até para comigo, né? Lá no mês passado. Então, aqui a minha trajetória, antes de eu entrar para essa questão da área da saúde, da educação e treinamento, que eu já estou há 18 anos e meio nessa área. Antes eu fui da área do esporte, fui da natação por 10 anos, a nível profissional também, depois eu migrei da natação para o basquetebol, tá? E agora hoje eu só ensino, né? Hoje eu já não pratico mais. Mas tudo lá atrás começou, a minha primeira profissão foi desenhista, né? Depois fui trabalhar na área gráfica, fiz faculdade de publicidade e propaganda lá atrás, trabalhei na área de designer, né? Para estamparia também, então fui fazendo aquilo que eu gostava, né? Só que eu achava que eu gostava disso, isso não estava me completando, depois entrei para a área comercial. E aí a minha transição total, Márcia, foi quando eu tive uma depressão profunda, em 2005, onde não estava feliz, principalmente com o trabalho, né? Estava perdido. E aí a depressão me chamou para conversar por 2 anos, a nível de profundidade. Então eu parei e falei, eu só volto às atividades depois que eu resolver todas essas pendências comigo mesmo. Foi aí que eu descobri que eu sou o meu próprio bem maior. E aí, já que eu consegui, né, me superar, eu falei, entendi. Então eu precisava passar por tudo isso
para valorizar, e aí foi que eu entrei efetivamente para a área, eu mudei de área, né? Aí eu já tinha feito alguns cursos, como leitura dinâmica, memorização, oratória também, inteligência emocional. Aí eu conheci a programação neurolinguística, e aí foi tudo nessa fase. E aí quando eu venci a depressão, eu tomei a decisão de entrar para a área da saúde. E aí já se passam 16 anos de área de saúde, 18 anos e meio já na área de desenvolvimento humano. E já no começo da minha carreira, eu sempre fui curioso, queria entender o cérebro. Eu ficava buscando, Márcia, entender o que fez eu travar na vida. E aí, né, que eu fui descobrir, né, junto do computador quântico chamado cérebro, né, que é o computador mais potente do mundo, se juntar todas as tecnologias mais potentes a nível de computador, não chega à capacidade total de um cérebro. Tá? Eu vou falar um pouco sobre isso aqui hoje. Então, a minha curiosidade me levou a entender como que este computador funciona. E aí que começou a minha trajetória junto da neurociência tradicional, que foi isso em 2006. Tá? Já estava um ano na área de desenvolvimento humano, e aí fui me apaixonando cada vez mais, e aí em 2011 que eu adentrei efetivamente a área da neurociência computadorizada, que é a neurometria funcional. Então cheguei até lá através de um médico, que eu fazia estágio na clínica dele aqui em Pinheiros, na cidade de São Paulo, na área da hipnoterapia clínica, e lá, de vez em quando eu ia o fabricante, né, o dono de toda essa metodologia que eu vou falar em específico amanhã lá no Congresso CAIM, então não percam, vão lá nos acompanhar, que vai ser extraordinário, vai ser mais que sensacional. E aí o Dr. Nelson passava lá, né, no grupo de estudos algumas vezes, e aí fomos conversando até que eles conversaram entre eles e eu fui trabalhar junto, ainda na época era a Sociedade Brasileira de Biometria, não tinha o sensor com a faixa neuroencefálica ainda. Aí eu entrei lá e aí tudo mudou na minha essência também, porque tudo que eu via na teoria, tudo que eu via algumas coisas na prática, eu comecei a ver além disso, ou seja, na essência da essência da essência do cérebro humano. Então aí foi que tudo exponenciou. Para vocês terem ideia, em 2011 eu já me tornei professor de pós-graduação junto da metodologia da neurometria e já estava preparando os livros, né? Aí em 2013 eu lançou os meus livros. Então eu estava na graduação de psicologia, mas já era professor de pós-graduação em neurociência, tanto a tradicional quanto a computadorizada. Aí eu estudo até hoje, eu não paro, estou aí junto do desenvolvimento humano, buscando cada vez mais entender como que funciona o cérebro, como funciona o coração, como funcionam as nossas emoções e aprimorar cada vez mais o meu conhecimento para que eu consiga contribuir com vocês que estão em casa agora nos acompanhando, né, junto da neurociência, para conscientizar você que está aqui, tanto agora ou que vai assistir a posteriori, para que você tenha qualidade de vida. Essa é a minha maior busca hoje, Super Márcia. Puxa, e a gente percebe um interesse muito grande da neurociência em relação Sim. à música, né? Total. O que você tem a dizer aí da importância da música no cérebro humano? A música, ela, dentre vários benefícios que ela gera, principalmente a acionar, né, dentro do cérebro, ela aciona as questões da felicidade e da alegria, né? Isso é primordial. Parte do cérebro, tá? Mas também depois tem a conexão com o nosso supercoração. Então eles trabalham em conjunto quando está em harmonia com os ritmos musicais. Então o coração ele trabalha numa frequência de 432 a 437 Hz. Tá? Então ele é o responsável, né, para que nós ficamos felizes e congruentes com o que nós estamos fazendo, o que nós estamos ouvindo, no caso das músicas, para quem está de espectador, né? Mas para quem está ali musicista, quem está ali tocando o instrumento, também ele está em ressonância entre o instrumento que está sendo tocado, junto do coração dele ou dela, e também do cérebro do musicista. Então, há uma grande harmonia, uma grande frequência
que elas normalmente estão desalinhadas, então a música ela consegue, Márcia, gerar um grande alinhamento, uma harmonização entre os pensamentos, as emoções e principalmente entre o nosso coração e o nosso cérebro. Seria a coerência, que a gente ouve muito falar, Isso. até que tivemos a entrevista com o maestro Tiago Tavares, Sim. né? Ele comentou sobre a coerência, né? Exatamente. A coerência cardíaca, esse alinhamento, então, entre emoções, entre o cérebro, entre o coração. Explica um pouquinho mais sobre isso. O coração, como eu falei há pouco, ele vibra na frequência de 432 a 437 Hz. Para vocês terem ideia, uma pessoa que está magoada, chateada, triste ou está emburrada, o cérebro dela vai vibrar numa frequência de 1 Hz até 99 Hz. Uma pessoa que está com ódio está vibrando a 10 Hz. Então, se você consegue, através da música, conectar com a essência do coração, né, da pessoa, você vai gerar muitos benefícios, porque você tira a pessoa daquele estado normalmente depressivo que a pessoa se encontra, ou às vezes também a pessoa está ainda simplesmente com sintomas pré-depressivos. Só que as pessoas não fazem ideia disso. Então, aí, quem não ouve música, né, não vai ter esses benefícios. Então, a coerência cardíaca é a sinergia entre o cérebro, o nosso computador quântico chamado cérebro, o coração, aí já é o nível principal e básico. Numa situação mais profunda, Super Márcia, e continuando, ouvir a música, até no sentido de musicoterapia, como é a sua grande especialidade, aí começa a ter outras ressonâncias. Deixa eu pegar aqui. Ah, muito bem, está aqui. Aí começa a ter ressonância com essa glândula gigante aqui, ó, chamada glândula pineal. A pineal está no centro do nosso cérebro. Ela não é responsável unicamente e restritamente para as questões da formação e produção e equilíbrio do nosso sono. Tá? Não é só para isso. Então, quando estamos em harmonia completa, é coração, cérebro, junto da pineal e, na sequência, ele conecta com o nosso coração. Com o nosso pulmão, desculpa. Então, coerência cardíaca a nível de profundidade é o cérebro, né, ativando a pineal e conectando com o coração e gerando essa harmonização também junto dos nossos pulmões. E existem exercícios para isso, para a gente conseguir esse estado de coerência? Sim, a respiração profunda ou a respiração diafragmática é a que mais vai gerar esse tipo de benefício, Márcia. Então, um instrumento poderia ser um facilitador, né, para se chegar a esse estado. Totalmente. Porque, assim, quando a gente utiliza, então, dei esses 3 exemplos aqui, né, Sim, com esses instrumentos vibracionais, a gente percebe uma diminuição, então, nas nossas ondas cerebrais, né? Eu queria que você contasse um pouquinho mais para o nosso público, gente. Já vamos falar sobre isso, Super Márcia? Muito bem. Então, mês passado, né, eu fui lá até a escola da Super Márcia, levei o meu equipamento lá que eu trabalho e fizemos uma mensuração em tempo real com vários instrumentos de Sound Healing. Tá? E foi surpreendente, tanto para eu, Hugo, e também para a Super Márcia, que nós conseguimos ver os efeitos em tempo real no cérebro, inclusive alternando e mudando as frequências de acordo com o instrumento que estava sendo tocado, é a posição e a localização que estava o instrumento. Detalhe, com a luz apagada, com a luz acesa, a pessoa que estava sendo monitorada também de olhos abertos, de olhos fechados, e cada momento desse que nós fizemos ali ao vivo deu um tipo de frequência aqui no cérebro da Supermãe da Super Márcia. Eu acho legal a gente esperar um pouquinho para você falar tudo isso, né? Que é um assunto Muito assim bem. realmente muito interessante, né, gente? Por isso que eu falo, trazer informação e poder levar essa informação para outras pessoas, né? Sim. Eu acho que é uma grande contribuição. Porque nessa área tem muito para ser descoberto, mas tem muita coisa já descoberta que está beneficiando muita gente, não é Sim. isso? Exatamente. Quando a pessoa está tocando o instrumento musical ou a pessoa que está próxima, está no ambiente, está recebendo a sonorização, né? Está recebendo o resultado final, que é a maestria da música, seja de um instrumento ou de 2, 3, né? No caso de uma orquestra sinfônica de mais de 40, às vezes 50 instrumentos simultaneamente,
o grande benefício, vai potencializar as questões da neuroplasticidade cerebral. Tá? Então, neuroplasticidade cerebral é a capacidade que o nosso cérebro, ou seja, o seu cérebro aí, por que você está olhando para trás? Eu estou falando com você. Você que está aí em casa agora. O seu cérebro passa para a neuroplasticidade cerebral. E o que é isso? É a capacidade que ele tem de autorregeneração, principalmente quando nós temos perca de neurônio. Você sabia que todos os dias morrem neurônios aqui dentro? Quando você esquece alguma coisa, você sabia que isso não é prejudicial, dependendo da sua idade? Então continue conosco aqui que tem muita informação para vocês. Então, neuroplasticidade cerebral na prática é a capacidade de autorregeneração do cérebro. E quando entra música, inclusive a música clássica, a harmonização vai potencializar a regeneração dos neurônios e também ativar tanto o hemisfério esquerdo do cérebro quanto o hemisfério direito, para que eles trabalhem juntos e em harmonia. Então a pessoa tem mais fluidez e felicidade no seu dia a dia. Ou seja, isso ajuda na reabilitação, então, total, né? De muitos casos, né? Principalmente Alzheimer também. Alzheimer, Fala AVC. Um pouquinho mais. Então, a música clássica, ela ativa, os dois hemisférios do cérebro e ela também se conecta com o nosso coração, tá certo? Então, por exemplo, se for na área da questão da aprendizagem, então eu indico você e a vocês que estão nos acompanhando em casa, que quando vocês estiverem estudando, coloquem música clássica do estilo barroco. Não é a música clássica tradicional, tá? Porque a música clássica do estilo barroco, vocês vão ter o benefício a mais de que esse estilo de música ativa as regiões do cérebro que são responsáveis para que você tenha mais foco, mais atenção e principalmente uma melhor retenção da sua memória. Esta aqui é a glândula chamada hipotálamo. Hipotálamo está dentro do cérebro e ela é o banco de memória, seja auditivo, seja gustativo, olfativo, sinestésico, visual ou auditivo, tá certo? Então tudo que nós vemos, escutamos, enxergamos, sentimos cheiro, sabor, registramos escrevendo, tudo fica registrado aqui, no banco de memória, como se fosse o HD do computador, e aqui registra tudo. Então quando você vê ou ouve alguma coisa, parte, se já está guardado aqui dentro do hipotálamo, então vai ser buscado e vai vir junto à sua essência da sua emoção. Gente, esse assunto está muito interessante. Meu Deus, quanto aprendizado, né? Chama aí a sua mãe, chama aí seu pai, chama os seus amigos, né? Vamos divulgar, vamos compartilhar essas informações que tão importantes são para a nossa saúde, para o equilíbrio da nossa saúde física, nossa saúde mental, né? E a gente precisa disso, né? De pessoas que possam nos trazer essas informações. E o programa é feito para isso, justamente um espaço onde a gente pode mostrar, o poder da música e olha só, e a importância da neurociência aliada, então, à música. Ou seja, a neurociência ela pode beneficiar várias áreas, né? Depois você vai me falar também sobre isso. Mas eu quero conversar um pouquinho aqui com o grupo Vivate Musical, né? Vocês viram que assunto interessante, né, gente? Quanto a gente tem para conhecer, né, sobre a nossa máquina. Na realidade, a gente não sabe nada sobre o nosso funcionamento, né? O funcionamento dessa máquina tão incrível, né, que temos. Eu queria saber um pouquinho de vocês, tá? Na questão musical. Aline, você que canta, tem essa linda voz, né? Assim, você costuma utilizar esse recurso? Por exemplo, você está em casa, às vezes, um momento, sei lá, só, triste, meio deprimida. O que você faz? Como você utiliza a música em seu benefício? Sim, eu costumo, né? Eu acho que todos nós, né, quando entramos nesse momento, às vezes nos sentimos tristes, né? E eu utilizo da seguinte forma: eu sou cristã, né? Então eu costumo colocar um louvor, até mesmo instrumental, né? Uma música instrumental, e ali eu consigo me conectar. Começo a orar e ali vai aliviando, sabe, aquele sentimento de tristeza, de angústia. E eu costumo fazer isso.
Ou seja, então, cada música, né, ela tem que ter a ver, né, o repertório realmente é muito individual, é de cada pessoa, de pessoa para pessoa, né? Então, por exemplo, alguma música que possa fazer bem para mim, de repente, para a Aline, não vai dizer nada, né? Então, na musicoterapia, Exatamente. que é essa forma de tratamento que a gente utiliza os elementos da música, né? Então, a gente utiliza a melodia, o ritmo, a harmonia, a gente utiliza as propriedades do som. Para quê? Para restabelecer, para ajudar a pessoa, né, a se equilibrar, para gerar saúde. Então, a gente fala muito sobre isso, né? É a prevenção. Então, a gente utiliza a musicoterapia para ajudar essa pessoa a se fortalecer, a ficar bem, né? Mas a gente tem que saber do histórico dessa pessoa. A gente faz uma anamnese, né? Precisa saber quais são as músicas, quais são os sons importantes e saber toda a história dessa pessoa, na realidade. Então, isso não é uma receitinha de bolo, né? Gente, mas o papo está muito bom. Eu vou querer saber dos outros músicos também, né? Como eles usam a música em seu benefício. Mas eu preciso agora chamar os nossos comerciais com música. Vivate Musical. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado!
um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana que aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ficar com gostinho de quero mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carne e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes e o melhor de tudo é artesanal. Fiquem sabendo que tem linguiça até de Romeu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha, tudo para o seu churrasco. Então, se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora, ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção. Nesse calor e vim aqui na cafeteria Escher e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Escher tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? É realmente maravilhoso. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Haja o que houver, não tô nem aí, eu não tô nem aqui pro que dizem, eu quero ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Meu amor, acredite no final feliz. Meu amor, meu amor. Estamos de volta com o programa O Poder Musical. Hoje recebendo aqui Hugo Felipe Alferes. Ele que é neurocientista, psicólogo, professor, autor de livros. E tem muita coisa aqui boa falando sobre a neurociência e a música, né? Porque o nosso tema é conexão entre música e neurociência. E a gente está com esse grupo maravilhoso aqui, que é o Vivate Musical. E eu queria saber um pouquinho, já conversei com a Aline, que é cantora. Ah, por falar nisso, gente, vocês sabiam que a voz também pode ser um recurso poderosíssimo para ajudar nesse processo da recuperação da nossa autoestima, né? Bloqueios emocionais, tá? Eu sou autora, então, de um livro, quero até mostrar para vocês, né?
Tem muita gente que tem o sonho, né, de cantar, aprender a cantar, mas por algum motivo, por algum comentário, uma crítica em relação à sua voz, deixou esse sonho de lado, né? Mas a gente tem aqui, eu tenho esse livro, né, que fala justamente dessa ferramenta que é a própria voz, para ajudar, então, a pessoa a se reencontrar. Tá? Quem quiser saber um pouquinho mais, entre em contato. 985265729. Ok. Vamos lá, queria saber um pouquinho aí dos músicos, né? O que vocês fazem aí para melhorar a saúde emocional utilizando a música? Uma vez que vocês já são músicos, né? Como que vocês fazem assim para realmente a música ajudar? Assim, num momento aí de, sei lá, de depressão, de tristeza, angústia, ansiedade, insônia. Vocês costumam usar a música para isso? Prazer, sou o Wellington, né? Para mim é fantástico essa questão da música. E agora, sabendo de fato aí com o Dr. Hugo, especialista, então as coisas vai se encaixando mais ainda, né? E aí ele falando da música. Então eu sou conectado assim com a música assim praticamente 24 horas. Eu sou professor também, né? E eu particularmente eu gosto muito da música instrumental, né? Então às vezes eu tô um pouco nervoso, eu vou lá, ou eu toco alguma coisa, ou até mesmo eu escuto, né? E quando ele falou da música barroca, aí agora que tipo tem um estralo legal. Porque eu gosto muito assim, eu gosto de ouvir vozes assim, né, que coral, essas coisas. Eu também faço parte de igreja, eu sou regente também de coral, orquestra, essas coisas. E quando abre as vozes assim, é uma coisa assim que me dá um prazer muito grande assim, né? Então, e isso vem da época Bach, por exemplo, é o, né, fantástico, né? Que, é o papa da música, né? Os contrapontos, né? Aquela coisa assim que a gente estudou assim. Você começa a estudar, você fala, mas como que o cara começa? Foi uma inspiração divina, né? Então, sim, total. Então é algo fantástico, assim. E aí até hoje isso conecta com a gente, né? A questão da o emocional, a paz, né? E traz a questão de concentração, isso é perfeito. Então, uma vez eu estava fazendo uma prova, até na época da pandemia, né? E eu estava fazendo online, e eu estava assim, sabe, meio sem foco, né? Aí eu tinha um piano assim, eu comecei a fazer algumas coisas assim, voltado às vozes, e abriu minha mente assim que eu acertei todas, assim, você acredita? Foi uma coisa assim que... Ah, com certeza. Então pra mim, sem palavras mesmo. E muito obrigado aí pelo convite, né? E eu tô tendo essa honra aí de participar dessa bela entrevista aí. A gente que agradece, viu, pela participação desse grupo maravilhoso. Obrigado. E você, meu querido? Fala um pouquinho, fala seu nome. Esse instrumento também, que é um instrumento tão doce, né? Tão envolvente, o saxofone. Conta um pouquinho aí pra gente. Olá a todos, sou Samuel, mais conhecido como Samuca Sax. Estamos aqui por um motivo maior, né? A gente às vezes não entende o motivo, por quê. Mas a música, para mim, ela veio como um despertamento, né? Na verdade, ela já veio desde da família, né? Meu pai é guitarrista, né? Desde os 14, né? Só que meu pai até falou, nossa, você não vai se interessar por corda? Eu falei, não, pai, eu acho que o meu... Ali é questão de sopro mesmo, né? Eu gostei ali dos instrumentos. Iniciei tocando ali o bombardine, né? E logo após fui pro trompete. E quando eu escutava, fazia muito fechamento de banda, né? Então, quando eu escutava o sax fazendo um solo, aquilo brilhava meus olhos e ali naquele momento eu sentia algo diferente, né? A gente pode... algum instrumento faz realmente a gente lembrar de algo, alguma lembrança, né? E ali naquele momento eu pude ver que o sax era para mim. E ali eu falei, vou aprender o sax. E aonde Deus abriu as portas de uma forma incrível. E eu ganhei um sax de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. E Deus, ele foi me entregando algo tão tremendo na minha mão. E hoje eu toco, hoje eu estou aqui para um propósito. E só tenho a agradecer a Deus.
Que bom, a gratidão, né? Mas é realmente, quando a gente consegue essa conexão com a nossa essência, tudo flui. Fala um pouquinho sobre isso. Tudo Bora lá, flui. super. Então, só complementando o que eles trouxeram, né? Uma música que gera uma conexão entre o cérebro, principalmente entre os dois hemisférios do cérebro, e depois também para o resto do corpo, é a famosa Bolero de Ravel. Essa música é uma coisa assim inexplicável. Então você que está em casa, né, que não conhece ainda, entra aí no YouTube, né, quem é da época do disco de vinil, né, que tem aí alguma coisa, o bom do disco de vinil é que ele mantém a propriedade sonora, né? É diferente dessas linhas digitais que a gente tem hoje. Então façam o teste em casa depois. Ouçam o Bolero de Ravel, ouçam as 4 estações de Vivaldi também, que quando vocês estiverem ali com a baixa autoestima, uma baixa autoimagem, né, não está muito legal, ligou para alguém e não conseguiu falar, fica a dica, coloca essas 2 músicas que vocês vão ver o quanto se vocês precisarem fazer, inclusive alguma coisa, realizar, concretizar algo, coloca essas 2 músicas, depois entre em contato com a equipe da Super Márcia e deixem para elas ou para a equipe os resultados que vocês tiveram, combinado? Hugo, conta um pouquinho, então, os meninos, né, falaram sobre essa questão, então, de ouvir, né, determinado estilo de música, enfim. Sim. E da sua escolha pelo instrumento, porque isso é muito particular, né? Muito Total. Individual, né? A pessoa, às vezes, quando a criança é pequenininha, às vezes o pai e a mãe escolhem o instrumento pela criança e a gente, às vezes, percebe que aquela criança não rende na aula. Por quê? Porque não foi uma escolha dela. Foi uma realização do pai ou da mãe, né? E aí não acontece nada, né? Porque a criança não flui, aquilo não flui, e aí ela começa a observar outros instrumentos. E aí, quando ela começa naquele instrumento que realmente chama a sua atenção, tudo muda. Tudo muda. Mas fala um pouquinho sobre a questão da escuta. Por exemplo, um músico, né, tem uma escuta Sim. um pouco mais ativa. Então, se a gente colocar uma música para um músico ouvir, né, é diferente essa escuta, então, do músico para não músico? Sim, porque o músico, o musicista, né, ele já está acostumado ali com a partitura, com a essência de cada nota musical, e aí na realidade quando ele está ouvindo, ele sente, se a gente for transformar isso numa questão de prazer, que eles sentem também, é um prazer duplo, né, porque eles estão identificando aquilo que eles estão fazendo, que eles gostam de fazer, só que naquele momento, aquilo que eles gostam de fazer, eles estão recebendo também. Então a música, ela gera frequências da felicidade, da alegria, do prazer também. Então é isso, e tudo isso, esse fenômeno vai acontecer, Márcia, porque aqui dentro o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, ele está conectado pelo corpo caloso, né, que é da espessura de uma caneta Bic, né? E aí quando está ouvindo a música clássica em específico, independente que seja para aprendizagem, como é o caso da música clássica do estilo barroco, que é Bach, Beethoven, Mozart e também a questão do Chopin, tá? Música clássica é música clássica, então vai interagir, vai ativar, vai integrar, e aí as coisas na sua vida vão fluir cada vez mais e mais. Então, tá estressado, tá nervoso, tá preocupado, tá consumindo energia de forma desnecessária. Este é, infelizmente, o efeito da preocupação, né? Ou seja, a preocupação no nosso cérebro. Então, vá lá e utilize do recurso de ouvir a música clássica, que você vai ficar calminho, calminho. Legal você falar sobre isso, né? Quando a gente fala música clássica, então a gente engloba a música barroca, né? Engloba a música própria clássica mesmo, Sim. a romântica, né? Porque você citou vários compositores, o Bach, né? Do barroco. Sim. Aí você falou do Beethoven, do período clássico para o romântico. Tem o Mozart também, que se fala muito, né? Sobre o Mozart. Inclusive tem o efeito Mozart terapia no cérebro, né? Quando você está ouvindo as sinfonias de Mozart, a própria sequência de algumas músicas dele, da sinfonia dele, que ele criou, totalmente estruturada, ela vai interconectando as 34 áreas de Broca, né, que é a parte da nossa neurocognição, que fica aqui dentro do nosso cérebro. Então, estruturalmente vai interconectando tudo,
né, e coloca tudo isso em ação. Então, voltando no exemplo do primeiro bloco, eu comentei de uma pessoa que está, por exemplo, com raiva, com ódio, uma frequência de 10 Hz. Se você gera, por exemplo, um sound healing, né, como a Super Márcia mostrou aqui bem no começo, de 3 instrumentos que ela trouxe aqui, e se ela coloca na altura do coração, tá, que vai gerar uma frequência de 432 a 437 Hz, você vai tirar aquela pessoa que está de 10 e você vai nivelar, né, para 432 a 437 Hz. Então a música gera esse benefício de tirar a pessoa daquele estado depressivo, daquele estado de ódio, daquele estado de mágoa, angústia, tristeza, porque dentro do nosso cérebro tem essa outra glândula chamada amígdala cerebral. É aqui dentro dessa glândula, dentro do cérebro, que registra os nossos traumas positivos e negativos. Ô, Super Hugo, de onde você tirou isso? Vamos lá, se vocês olharem aí, está até dividida a glândula já no meio, porque de um lado o cérebro vai registrar os traumas positivos, do outro vai registrar os traumas negativos. Tá, você pode dar exemplos de trauma positivo e negativo? Porque trauma é negativo, né? Calma, para esta glândula, para ela registrar as informações aqui, é via trauma. Então, traumas negativos, angústia, raiva, tristeza, ódio, tristeza, a depressão, a ansiedade também, são questões negativas e que vai enxertando, vai implodindo esta glândula, tá? E aí do outro lado tem a questão dos traumas positivos, felicidade, alegria, gratidão, prazer, a harmonia, né? Então, a vitória, a conquista, a superação. Então, para esta glândula, dentro do nosso cérebro, é assim que ela registra, tá, Super Hugo? E se ela enche, ela transborda, como que faz? Ela é considerada a cesta de lixo emocional, essa glândula, chamada amígdala cerebral. E aí o que faz? Quando ela enche, ela está transbordando. Como que limpa então ela? Como que esvazia? Ouvindo música, né? Então se o musicista está triste, né? Ou tristonho, né? Tá nervoso, aconteceu alguma coisa, ele vai lá e toca, porque lembra que eu expliquei há pouco? Ele vai ter um prazer duplo, porque ele está se conectando duplamente com a situação. Então, a música vai gerar esse benefício de tirar a pessoa daquela frequência, e no caso do musicista, ele vai começar a limpar a cesta de lixo emocional dele. Se ele sabendo disso agora, você que é em casa, que é professor de música ou não sabia de nada disso, você que gosta somente da música, comece a usar isso com seu filho, com a sua filha, né, com o seu cônjuge, com o seu vizinho, parente, periquito, papagaio, cachorro, dinossauro, com o vizinho também aí, para que vocês fiquem tranquilos. Ah, mas espera aí, mas onde eu moro, às vezes o vizinho coloca uma música meio estranha, né? Altera a frequência, as pessoas se incomodam. Por quê? Aí é um outro estilo de música que vai fazer o efeito contrário de tudo que a gente está falando aqui. Tá? Então, a música em si, ela altera a frequência para cima e para baixo, mas o principal benefício da música, inclusive a música clássica, é trazer a harmonização, é trazer o equilíbrio, não só entre o hemisfério esquerdo e direito, principalmente do coração e do pulmão, e da nossa pele, né? Porque os receptores dos sons primordialmente, fiquem pasmos, os nossos pelos. Olha, tanto assunto, né, interessante aqui, né, que o Dr. Hugo está falando. E amanhã a gente vai estar no congresso, né, na oficina, no CAEM, Congresso CAEM, falando tudo isso e muito mais. Na realidade, nós vamos estar falando sobre... Fala o nosso título aí da oficina, o que é, né? É a neurociência computacional, a neurociência computadorizada, junto dos efeitos do sound healing, a nível terapêutico. Então nós vamos mensurar em tempo real com o software, com o equipamento que eu trabalho, que é a neurometria funcional, e eu vou mostrar amanhã, dia 30, lá no CAEM, como que isso funciona dentro do nosso cérebro. Então os benefícios, né, da música em si, principalmente aonde, Super Márcia? Dentro do nosso cérebro. Nós vamos ver as frequências, as 5 frequências do cérebro e todas as suas submodalidades em tempo real amanhã no Congresso CAEM, aqui em São Paulo. Então, neurociência computacional e os efeitos do som no cérebro em tempo real. Olha só que assunto interessante, hein? Isso aí. Vamos ver, quem se inscreveu, né, vai poder estar sabendo um pouquinho mais desse assunto. Olha, a gente está chegando ao final do programa, infelizmente, né? Passa tão rápido. Mas será que dá para a gente fazer assim, um exercício ali de coerência para a coerência cardíaca?
Sensacional. consegue? Sim, olha que interessante. Então você que está em casa, vai entrar uma música agora que vai acompanhar. Então peço a você que está aí em casa agora, nos acompanhando. E depois, lembra, isso fica gravado, tá? Então oriento você a assistir novamente, você que está aqui nos acompanhando, e também compartilhar para as pessoas que você ama, para as pessoas que você gosta, tá bom? É um exercício simples, rápido, porém de muita eficácia, de muito poder, assim como é o nome do programa aqui, o Poder Musical, tá bom? E nós vamos ter uma música de fundo, Exatamente. né? Bar, com o grupo Vivate Musical. A música, ela vai gerar tranquilidade na sua mente, no seu cérebro, no seu coração e no seu pulmão. Deixe a música de fundo, aí você que está nos acompanhando agora, e foque somente na minha voz. Feche os olhos, lentamente. Descruze pernas e braços para que o oxigênio funcional chegue com eficácia ao seu cérebro. Feche os olhos. Se você tiver água aí, tome um gole d'água aí em casa agora. A água gera fluidez no nosso corpo, na nossa vida e principalmente no nosso cérebro. Puxa o ar lentamente pelo nariz, contando mentalmente até 6. Vamos lá, puxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura 3 segundos, segura. 1, 2, 3. Solte agora o ar lentamente pela boca, bem devagar. Muito bem. A relação é 6, 3, 9, tá? Então puxa em 6, segura 3 e solte o ar lentamente em 9. Faz até biquinho, tá? Para o ar não sair todo rápido e de uma vez só. Vamos treinar mais uma vez? Puxa o ar em 6 segundos. Vamos lá? Puxa o ar pelo nariz bem profundo. Isso, segura. 1, 2, 3. Faz biquinho e solta o ar lentamente pela boca. Contando até 9. Última vez. Puxa o ar, contando até 6 mentalmente, profundamente. Segura. 1, 2, 3. Faz biquinho e solta o ar lentamente pela boca. Contando até 9. E aí? Pode abrir os olhos. Como você está se sentindo aí em casa agora? Fica a dica, sempre que vocês se sentirem estressados, nervosos e preocupados, façam esse exercício aí na sua casa. Deixe nos comentários aqui no nosso canal do YouTube. E dúvidas, é só entrar em contato com a equipe da Super Márcia que eu vou responder para vocês. Olha, programa incrível, né? Realmente eu fiquei muito feliz. Gratidão, você ter Super. aceito, né, participar do programa. Uma honra estar aqui com você. Vocês viram, né, que não precisa de muito, né? Um exercício simples de fazer, um fundo musical com uma música estruturada. Isso muda tudo. Totalmente. Né? Nossos batimentos cardíacos. Principalmente. Gente, comecem a observar, comecem a perceber e comecem a utilizar mais música nas suas vidas. Yes. Comecem a agradecer pelo momento que vocês vivem, estando presentes de fato no aqui e agora. Largando as preocupações, a ansiedade. Sejam felizes no agora. Essa é a nossa certeza do momento presente. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, ao grupo Vivate Musical. Vocês poderiam dar o contato de vocês, Aline? Sim, o contato telefone é o 11, né, DDD 992789512. E o Instagram é o @vivace_show. Muito bom, viu? Hugo, mais uma vez eu agradeço. Gratidão, Super Márcia. E para complementar, né, esse exercício de respiração, né? Eu vou terminar aqui com o coxi. Sensacional. Que vai ajudar mais. Gratidão. Amanhã vamos estar no CAEM, aqui em São Paulo,
no Congresso de Música, onde nós vamos falar dos efeitos da neurociência computacional junto das ondas do cérebro, o equilíbrio, a harmonização do cérebro em tempo real. Exatamente. Então, olha, para quem se inscreveu, olha, vocês não vão se arrepender, viu? Amanhã estaremos lá. Beijo a todos, tá? Vamos praticar tudo aquilo que a gente aprendeu, né, com o doutor. Isso aí. Foi muito bom, viu? Gratidão. Um beijo grande, gente. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. I got this feeling inside my bones. It goes electric waving when I turn it on. I drew my city, I drew my home. We're flying up, no sailing when I get my zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Feel the hot blood in my body when it drops. I can't take my eyes off my feet, moving so phenomenally. We're all locked away, rocky, so don't stop. Under the lights when everything goes, no matter high or narrow we go. When we move, oh, when I know. So just imagine, just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feeling good, good creeping up on you. So just dancing.